Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano e bem-vindos ao Alemão no Ponto. E no vídeo de hoje, vocês irão aprender como perguntar e dizer as horas em alemão. Vocês estão prontos? Vamos nessa! Então, pessoal, primeiramente, vamos aprender como perguntar as horas em alemão. Uma dessas formas é falando Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Que seria que horas são. E outra forma ainda mais comum é falando Wie spät ist es? Wie spät ist es? Que seria quão tarde é, o quão tarde está. A palavra spät significa tarde, tardio, atrasado. E essa forma de perguntar também demonstra o quão importante é a pontualidade para os alemães. Inclusive, pessoal, tem um ditado bastante popular aqui na Alemanha que fala o seguinte: 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. Que significa 5 minutos antes do tempo é da pontualidade alemã. 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. Vor significa antes, vor. E die Zeit significa o tempo. Então, como vocês podem notar, a pontualidade é uma coisa de suma importância aqui na Alemanha. Menos para a Deutsche Bahn. Mas enfim, pessoal, se vocês quiserem perguntar para alguém que horas são, vocês podem falar Entschuldigung, wie spät ist es? Entschuldigung, wie spät ist es? Ou então, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Para quem não lembra mais, Entschuldigung significa com licença em alemão. Então, seria educado se antes de perguntarmos as horas, nós começarmos falando com licença. Mas agora, como vocês sabem como perguntar as horas em alemão, está na hora da gente aprender como falar que horas são. Primeiro, vamos começar com as horas exatas. Por exemplo, como eu posso falar que são 6 horas? Eu falo primeiro es ist, e então o horário. Es ist 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. Ou no caso, se já for 6 da tarde e eu quiser deixar claro isso, eu posso falar também es ist 18 Uhr. Es ist 18 Uhr. São 18 horas. Es ist 18 Uhr. Mas e se não for o horário exato? For, por exemplo, 6h30. Eu posso falar es ist 6:30 Uhr. Es ist 6:30 Uhr. Ou como os alemães costumam falar, es ist 6:30. Es ist 6:30. Que seria como se você estivesse falando que são metade de 7 ou metade de 1 hora para dar 7 horas, já que 30 minutos é metade de 1 hora. A palavra halb, pessoal, em alemão, significa metade, halb. E se vocês estiverem achando um pouco complicado essa forma de falar, metade de 7, é só vocês imaginarem que quando você pensa em 1 hora exata em alemão, é como se você estivesse pensando em uma pizza inteira. Então, se 7 horas é uma pizza inteira, então 6h30 seria metade dessa pizza. Então, 6:30. E se no caso for 6h30 da tarde e eu quiser deixar claro isso? Então, eu falo simplesmente es ist 18:30 Uhr. Es ist 18:30 Uhr. Mas e se não for 6h30 e sim 6h45? Então, você pode falar es ist 6:45 Uhr. Ou como falam aqui no meu estado, es ist 6:45 Uhr. Ou como vários alemães falam, es ist 6:45. Es ist 6:45. Ou es ist 6:45. Viertel ou Viertel, independentemente de como é falado, vai depender da região, significa a mesma coisa. E se escreve também da mesma forma. E o significado é bem simples.
significa quarta parte ou um quarto. E vor, como vocês aprenderam no início do vídeo, significa antes. Então, seria como dizer, é um quarto antes das 7 ou falta um quarto de hora para chegar às 7. Já que uma hora são 60 minutos, 15 minutos é um quarto de hora. Ah, Juliano, mas eu estou achando isso muito complicado. Eu vou ter que ficar fazendo cálculo o tempo todo para dizer as horas em alemão? Não, meus amigos, não precisa. Vocês podem dizer da forma que vocês acharem mais fácil ou acharem mais confortável na hora de falar. Beleza? Agora, se eu quiser deixar claro que estamos no período da tarde, eu falo es ist 18:45 ou es ist 18:45. Agora, e se for 6:15? Eu posso falar es ist 6:15, es ist 6:15 ou es ist 5:45. Es ist 5:45. Que seria como se você estivesse falando é um quarto de hora depois das 6. Que seria o equivalente a 15 minutos depois das 6. Nach, pessoal, significa após ou depois. E se vocês quiserem deixar claro que se trata do período da noite, vocês falam es ist 18:15. Es ist 18:15. Mas agora você pode estar se perguntando, Juliano, mas e se fosse 6:40? Os alemães fariam um cálculo inteiro para dizer que seria 2/3 da hora? Não, pessoal, aí já seria complicado demais. Nesse caso, eles falariam simplesmente es ist 10 Minuten nach 6:30. Es ist 10 Minuten nach 6:30. São 10 minutos depois das 6:30. Es ist 10 Minuten nach 6:30. São 10 minutos depois das 6:30. O que acontece é que os alemães não têm somente como ponto de referência, na hora de dizer as horas, a hora exata. Como assim? Por exemplo, dizendo 5 minutos para as 3 ou 5 minutos para chegar às 3, 5 Minuten vor 3, ou 10 minutos depois das 3, 10 Minuten nach 3. Eles também utilizam a hora e 30 ou a hora e meia como referência na hora de falar o horário. Por exemplo, são 8 minutos depois das 13:30. Es ist 8 Minuten nach 3:30. Es ist 8 Minuten nach 3:30. Ou são 6 minutos antes das 3:30. Es ist 6 Minuten vor 3:30. Es ist 6 Minuten vor 3:30. Mas então, pessoal, como vocês puderam perceber, há duas formas para a gente dizer as horas em alemão. A gente pode dizer es ist, a gente então fala a hora, seguido de Uhr, e depois a gente diz os minutos. Por exemplo, es ist 8:35. Es ist 8:35. E a segunda forma é a gente utilizando a hora exata ou a hora e 30 como referência. Mas não se preocupem, porque essa forma também tem uma tática para ficar tudo mais fácil. Percebam o relógio aqui do lado. Se os minutos estiverem entre a hora exata e os primeiros 15 minutos, eu vou utilizar o nach, indicando quantos minutos se passaram após a hora exata. Por exemplo, se for 3:10, eu posso falar es ist 10:03. Es ist 10:03. É 10 minutos após as 3 horas. Agora, se for 3:15, então eu falo es ist 3:15. Es ist 3:15. Agora, se o ponteiro dos minutos estiver entre o 15 e o 30, como por exemplo, no caso de 3:25, vocês podem então falar es ist 5 vor 3:30. Es ist 5 vor 3:30. Indicando que faltam 5 minutos para as 3:30. E assim por diante. Vocês podem olhar no relógio que eu fiz aqui ao lado, que ele vai dizendo como é que segue essa ordem. E por hoje é só, pessoal. E o Hausaufgabe de hoje vai ser bem fácil. Eu gostaria que vocês me dissessem que horas vocês estão assistindo esse vídeo aqui embaixo nos comentários. E vocês podem escrever da forma que vocês acharem melhor. E não se esqueçam que aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem um Hausaufgabe extra para vocês. E mais uma coisa, se vocês acharem que vocês precisam de mais um vídeo onde eu faço alguns exercícios dizendo as horas, é só vocês me falarem aqui embaixo nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês.
Se não precisar, então tá tudo bem e a gente já passa para um novo tema. Pode ser assim, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.